Então, presidente, nós somos lá do Centro Universitário SESMAC, nós estamos sediados lá, somos a Liga de Direito Constitucional, a LADICOM, contamos com a diretoria e com 19 membros atualmente. Na diretoria somos 5 e mais 19 membros também, e com a participação do professor Tiago Bonfim, que é nosso coordenador geral, professor Bruno Leitão, que também é nosso coordenador, professor Marcelo Jobim, que é nosso colaborador, professor colaborador, professora Ana Kilza Patriota, que também é nossa professora colaboradora, e o professor Ricardo Schneider, que também é nosso professor colaborador. Então, nosso corpo hoje da Liga conta com esses integrantes e nós desenvolvemos atividades de ensino e pesquisa relacionada à extensão. O objetivo da Liga é justamente esse, e nesses tempos de pandemia, estamos buscando trazer algumas coisas que visem justamente isso. Por isso, o motivo do nosso debate aqui com o senhor, convidado pelo professor Tiago Bonfim, e que tenho certeza que vai ser uma atividade muito produtiva para todos nós, né? O professor Tiago entrou agora, ele vai... Fica à vontade. Isso. Muito boa tarde a todos, boa tarde, presidente. É uma grande satisfação recebê-lo. Muito obrigado por encontrar um espaço na agenda do senhor para nos atender. É uma satisfação muito grande. Eu queria dar uma olhada, Bruno, depois você me avisa. O professor Douglas Aprato, nosso vice-reitor, me disse que iria ingressar na reunião para fazer uma saudação ao presidente, em nome do SESMAC. E aí, quando ele ingressar, Bruno, você me avisa, por favor. Inclusive, presidente, o doutor João Sampaio me pediu que ele transmitisse um grande abraço. Ele não pôde ingressar aqui também. Informei da presença do senhor aqui no nosso evento. Ele ficou muito feliz, muito satisfeito. Muito obrigado. Um abraço para ele. Me pediu que transmitisse. Então, presidente, veja, como o João mencionou, nós temos a Liga Acadêmica de Direito Constitucional, que é um órgão acadêmico, embora independente da instituição, não necessariamente, não é um órgão da estrutura da instituição, mas formado por alunos. Inclusive, eu, como digo sempre, eu peguei carona aqui na iniciativa dos meninos, presidente, porque tudo isso aqui se deve ao dinamismo, à visão, ao empreendedorismo dos alunos que compõem a Liga, que gentilmente nos convidaram, né, a mim e o professor Bruno, para coordenar essa Liga. E o objetivo é estudar temas relacionados ao direito constitucional. Então, como eu havia dito ao senhor, quando nos comunicamos, a Liga está atualmente se debruçando sobre temas relativos ao processo legislativo, né? Inclusive já tivemos um momento com a deputada Cibele Moura, que participa da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, enfim, e, obviamente, o processo legislativo não inclui só o poder legislativo, precisávamos de uma visão do poder executivo e nada melhor do que alguém que já ocupou a cadeira do executivo nos 3 entes federativos, né? O presidente Collor foi prefeito de Maceió, foi governador de Alagoas, foi presidente da República, e aí o objetivo era que o senhor pudesse passar para os nossos alunos, do ponto de vista prático, efetivamente, né, essa discussão a respeito da visão do presidente da República acerca do processo legislativo, as discussões que envolvem uma análise, por exemplo, de algo que foi aprovado e é preciso vetar ou é preciso sancionar, como é que isso funciona. E não tenho dúvida que será um debate muito rico. Agradeço aqui mais uma vez a colaboração do nosso professor Bruno Leitão, que é coordenador aqui da Liga. Cumprimento todos os alunos na pessoa do João Vitor, que é o nosso presidente. E, presidente Collor, queríamos ouvi-lo. Presidente, a dinâmica que a gente normalmente adota, o convidado faz uma exposição e depois a gente faz algum debate, uma interação rápida, tanto com os professores ou os membros da Liga, enfim, que tenham eventualmente algum questionamento. Então, teremos muito prazer em ouvi-lo, presidente. Muito bem. Então, muito boa tarde, doutor Tiago Bonfim, a todos os senhores professores e senhoras professoras que fazem parte da Liga,
o meu abraço ao Dr. João Sampaio, ao Dr. Douglas Aprato, enfim, ao Dr. João Vitor, ao Dr. Bruno. É uma alegria muito grande poder participar desse encontro com os senhores. Fico muito reconhecido pelo convite que me foi transmitido pelo Dr. Tiago Bonfim e agradeço. Uma boa tarde a todos. Bom, direito constitucional. Seria talvez interessante nós começarmos essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, tratando de questões do momento, não é? Em que a Constituição está sendo colocada à prova. Nós vivemos um momento, né, de consolidação do nosso processo democrático. Nós estamos aí há 35 anos, 35 anos, com a vigência da Constituição de 88, não é? 35 anos, de 88 para cá, são 35 anos. 35 anos da vigência da nova Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, como bem a alcunhou o Dr. Ulisses Guimarães, então presidente da Câmara dos Deputados, em que abriu uma nova perspectiva e uma nova era para a vida nacional. Coube a mim, como presidente eleito, primeiro presidente eleito depois do fechamento do regime, depois de quase 30 anos, sem que ao povo tivesse sido dado o direito de escolher o seu presidente pelo voto direto, coube a mim ser o primeiro presidente eleito pelo voto direto, depois desse jejum democrático. E sob a égide da Constituição de 88. Então, a Constituição de 88, os constituintes, muito inspirados, trouxeram inovações variadas nos diversos campos, sobretudo na área social, na área da garantia dos direitos individuais do cidadão. E coube a mim implementar muito daquelas iniciativas tomadas pelos nossos constituintes e inscritas na Constituição. Então, a nossa preocupação, fundamentalmente, foi, como primeiro presidente eleito com a nova Carta, foi de fazer segui-la rigorosamente e respeitá-la em todos os seus parâmetros, sem em nenhum momento colocar qualquer tipo de dúvida sobre qualquer um dos artigos que ali estivessem postos. Havia uma, inclusive, que regulamentava, por exemplo, os juros em não sei quantos % ao mês. Chegou a esse detalhe a Constituição, mas enfim. Mas isso não foi muito levantado, não foi muito levado como uma medida importante a ser apreciada para levar a regulamentação da taxa de juros anuais que deveriam ser cobradas pelo sistema financeiro nacional. Mas, enfim, tirando isso, todo o restante estava rico de medidas para serem adotadas e no campo social vieram essas medidas em profusão. Presidente, então, o senhor me permite só uma parte, presidente, rapidamente, é que eu não estou no celular, eu estou no celular, não estou no computador, eu não consigo visualizar todo mundo, eu preciso só passar a tela. Então, o professor Douglas ainda não ingressou e eu queria só registrar aqui, também com muita satisfação, principalmente, a presença do nosso coordenador do curso de Direito, o professor Afrânio Queiroz, né, que tem uma vida dedicada ao Ministério Público de Alagoas, um dos grandes nomes do nosso Ministério Público, e que é um grande incentivador das nossas ligas. Então, professor Afrânio, me permita só fazer essa interrupção ao nosso presidente Collor, mas não podia deixar de registrar, porque como eu estou no celular, eu só vi agora, estou vendo as pessoas que estão ingressando na reunião. Professor, se o senhor puder dar um boa tarde aqui, só um cumprimento ao nosso presidente Collor. Alô? Está ouvindo? Estamos ouvindo, professor. Estamos ouvindo, professor. É uma grande satisfação termos na nossa instituição, para os nossos acadêmicos, né? E é importante na formação desses acadêmicos o depoimento de uma pessoa com um currículo tão vasto, né? Como você disse, ocupou o executivo nos 3 níveis, municipal, estadual e federal. Eu quero dar as boas-vindas ao presidente, dizer que sou egresso também da Gazeta de Alagoas, no tempo do senador Antônio de Mello,
e que nós fizemos como estudante, ingressando na vida pública, trabalhamos lá por muito tempo, tivemos uma participação muito especial na candidatura, quando o reingresso do presidente na política, quando ele esteve aí na nossa instituição, proferindo uma palestra, fazendo uma palestra para os alunos e os professores do nosso curso. De forma que é uma grande satisfação, é uma grande iniciativa. Quero parabenizar o professor Tiago e o professor Bruno por essa iniciativa e os integrantes da nossa liga. É uma prova inequívoca de que nós estamos em plena atividade e os nossos alunos estão conectados com a realidade que nós estamos vivendo. Eu tenho certeza de que será de grande proveito essa palestra do presidente Fernando Collor. É uma pessoa conterrânea, alagoano, que mora nascido no Rio de Janeiro, mas alagoano por opção, e eu acho que nós estamos fazendo um grande trabalho em prol dos nossos estudantes, que aumentarão cada vez seus conhecimentos com a experiência que vai ser narrada pelo presidente Fernando Collor. Seja bem-vindo, presidente, fique à vontade e fique certo da nossa satisfação, da nossa alegria em tê-lo em nossa casa. Muito obrigado ao professor Dr. Antônio Roberto pelas suas palavras tão generosas, por essa recordação dos bons tempos em que aí estivemos juntos. É sempre uma alegria muito grande poder revê-lo e agora como coordenador da Liga, né, com mais ênfase ainda, sabedor do trabalho que vem sendo executado aí, tendo o senhor à frente da Liga, tão importante, porque é interessante, né, o status dela. Ela é a Liga de Estudantes do SESMAC, mas que não está ligado diretamente ao corpo discente. Não é realmente uma situação inusitada nas outras universidades, que, em geral, elas têm uma vinculação direta com as faculdades ou mesmo com a universidade. Mas, enfim, muito obrigado mais uma vez pelo convite, professor. E aqui estávamos já iniciando, não sei se o senhor alcançou o princípio do que eu havia falado, mas estávamos tratando da questão constitucional, que é o tema, e eu sugeri que nós falássemos sobre algo atual, que tenha conexão com o nosso momento, que possa ser mais facilmente assimilado por todos nós, né? Então, dizia eu que, como o primeiro presidente eleito pelo voto popular, depois de 30 anos de abstinência do voto, e sob a égide da Constituição de 88, coube a mim, como primeiro presidente da redemocratização, ou presidente da redemocratização, coube a mim implementar tudo aquilo que trazia a Constituição de 88 como contribuição, sobretudo no campo das garantias e dos direitos fundamentais do cidadão. Então, a Constituição de 88, apelidada de cidadã, muito apropriadamente pelo Dr. Ulisses, trazia no seu bojo muitos artigos extremamente importantes que fossem rapidamente implementados. E eu citaria, então, alguns, né, cumprindo os ditames constitucionais, que a Constituição falava no Sistema Único de Saúde, universal e para todos, enfim. E nós, então, implementamos, coube a nós elaborarmos toda a regulamentação e implementarmos o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, que hoje é o maior do mundo democrático. O SUS hoje atende 100 milhões de pessoas. No mundo democrático, não existe nenhum sistema de saúde com essa abrangência e com essa capilaridade como traz o SUS. Na questão ambiental, do mesmo modo, né, o Brasil estava sentado no banco dos réus. E nós retiramos o Brasil do banco dos réus e colocamos o Brasil na vanguarda da discussão ambiental, sendo uma referência em todos os momentos em que se fala sobre questão ecológica ou do meio ambiente. Em relação à proteção das populações indígenas, do mesmo jeito, com a demarcação das terras que nós fizemos para proteger a floresta e também as comunidades indígenas tradicionais, algumas delas milenares, como é a dos Yanomami.
Além disso, nós criamos o Estatuto da Criança e do Adolescente para dar proteção a essa faixa de brasileiros que estavam sendo muito maltratados, continuam ainda, mas agora com uma lei que pune severamente qualquer abuso que seja cometido em relação às crianças e aos adolescentes. Criamos um Código de Defesa do Consumidor, que hoje dá garantia ao consumidor de poder reclamar quando adquire um produto que não esteja de acordo com as especificações trazidas por ele como um atrativo para que fosse esse produto adquirido. A Lei Rouanet, que é a lei da cultura, que muitos criticam, mas até hoje ela continua rígida, e é a lei que financia a nossa produção audiovisual, ela aí também está. No campo da educação, universalizamos o ensino básico, né, com a criação dos SIACs, infelizmente um programa que foi descontinuado logo depois que eu deixei a presidência, e com isso perdemos 2 gerações de alunos que poderiam ter obtido, com a criação desse SIACs e com a universalização do ensino básico, poderiam ter recebido um ensino de alta qualidade e com a proficiência muito boa que lhes permitisse ter um ensino médio sólido e aí alavancar para o 3º grau. Enfim, foram medidas que nós tomamos, foram várias em todos esses campos, e que agora talvez me falte uma ou outra, mas no decorrer da conversa eu poderei trazer a lume alguma que eu tenha eventualmente esquecido. E o fundamental nisso tudo era o respeito à democracia. Nós tivemos uma relação, né, por exemplo, com as Forças Armadas, uma relação extremamente positiva. Na época, não havia Ministério da Defesa, nós tínhamos 3 ministros militares com os quais eu convivi e dos quais eu recebi sempre manifestações de apreço à Constituição e ao que nela está inscrito quanto à participação das Forças Armadas e das suas atribuições, da participação na vida nacional, de acordo com as atribuições que a Constituição lhes dá. Então, foi uma relação muito tranquila, muito cordata e sem qualquer tipo de sobressalto. Tivemos e mantivemos a democracia, o sistema democrático, o respeito aos poderes constituídos, o respeito às nossas instituições em todos os momentos, mesmo nos momentos mais difíceis e cruciais do meu período como presidente da República. Sempre nós mantivemos o respeito e a independência entre os poderes, como reza a nossa Constituição. Hoje, o que nós estamos vendo, e é isso que nos traz a todos, acredito, em maior ou menor grau, uma certa preocupação, é essa gestação de uma crise institucional que se afigura ora avançando, ora recuando um pouco. Nós estamos agora num momento de recuo, pelo fato do senhor presidente ter deixado de participar dessas manifestações, dessas aglomerações de rua, em que se pediam as coisas mais absurdas, né, e que conflita contra a democracia e contra a existência das próprias instituições. Mas eu sempre digo que o presidente, o atual presidente, embora sempre diga que é um democrata e que respeita os princípios democráticos, ele precisa associar a prédica dele à prática. A prédica é correta, mas a prática está incorreta. Ela não está em consonância, ela não tem relação com aquilo que ele fala, com aquilo que ele expõe. Se assim fosse, ele não estaria, por exemplo, participando, como participou, de várias manifestações em que se desfraldavam bandeiras e faixas na frente dele, pedindo o fechamento do Congresso Nacional, pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal, utilizando palavras de baixo calão, inclusive dentro de uma reunião ministerial, algo extremamente importante em que a liturgia do cargo dele e daqueles que o cercavam, porque eram ministros de Estado, deve ser rigorosamente obedecida. Então, em nenhum momento nós vimos nessas manifestações uma palavra dele de reclamação ou de determinação de que aquelas bandeiras e aquelas faixas deveriam ser
de serem enroladas e jogadas fora, porque ele, como presidente da República, eleito e chegando à presidência da República pelo voto do povo, não podia, em momento nenhum, admitir qualquer tipo de manifestação na frente dele, muito menos na frente dele, em que se pedia esse tipo de absurdos, que conspirava, o que se pedia, contra a própria democracia. E isso fez com que, nesse período, se gestasse essa crise institucional, que se juntou a isso, a esse pedido de fechamento do Supremo, pedido de fechamento do Congresso Nacional, a volta do AI-5, a volta de um regime militar, se juntou a isso a briga do senhor presidente com os chefes dos entes federados. Nós somos a República Federativa do Brasil, com 27 entes federados, 26 e o Distrito de Entes Federados e mais o Distrito Federal. Então, o presidente da República se indispôs com os governadores, inclusive utilizando palavras de baixo calão para se referir a governadores da nossa região, do Nordeste, briga com os prefeitos, que são também entes federados, não deixam de ser entes federados, porque municipais, como são os chefes do Executivo Municipal, e também com o Congresso Nacional, em que ele se indispôs fazendo algo que não caberia, eu acho, na lógica de ninguém que chegasse à presidência da República, tendo eleito junto com ele, pelo partido dele, 53 deputados, tornando esta bancada deste partido a maior bancada na Câmara Federal. Então, caberia a ele, como líder político da nação, e como líder político da nação, cabe a ele o dever de fazer política, e política pelos meios institucionais, que são os partidos políticos e os próprios políticos. Ele, ao invés de construir em torno desse núcleo, né, já importante de 53 deputados, a sua maioria parlamentar, sem a qual ele não pode governar, e digo eu, num sistema presidencialista de coalizão como esse que nós estamos vivendo, e eu apelido de carroça do sistema político brasileiro, eu sou parlamentarista. Se ele não tiver maioria, ele ou qualquer um outro que não tenha maioria no parlamento, não governa, e não governando não chega ao final do seu mandato. Então, ele, ao invés de construir em torno desse seu partido, desse seu núcleo, um grupo de deputados, falando da Câmara agora, um grupo de deputados que lhe desse essa maioria e essa tranquilidade, ele simplesmente reparte o partido, briga com o partido, e o seu partido fica sem partido, é um presidente sem partido hoje. E o partido dele, de 53, passou agora a ter 25 ou 26 deputados. Está tentando criar um novo partido com as dificuldades que todos nós sabemos que tem, e não vai poder apresentar ao final das contas, candidatos nas eleições municipais que se avizinham. Então, nós estamos vivendo hoje vendo essa gestação de uma crise institucional. Ela agora está sob trégua, porque o presidente, nas últimas 3 semanas, deixou de participar dessas aglomerações, está hoje tentando fazer uma aproximação com partidos políticos para construir a sua base parlamentar, que lhe dê condições de poder governar, está enviando emissários emissários dele, com assento no Palácio do Planalto, para conversar com ministros do Supremo Tribunal Federal, a partir do presidente do Supremo e com outros ministros também, para tentar amenizar, né, colocar um arnica nas feridas que foram criadas em função de ações do Executivo em relação ao Poder Judiciário, como também em relação aos presidentes das casas legislativas, o presidente Rodrigo Maia e o presidente Davi Alcolumbre, já chamando-os para conversar. Eles que foram, antes de serem chamados para conversar com o presidente, atenderam um apelo desses mesmos representantes que o presidente enviou para falar com integrantes do Poder Judiciário, para falar também com os integrantes do Poder Legislativo, e com isso nos parece que há uma trégua fazendo com que essa gestação ela tenha, da crise institucional,
tem entrado num ritmo não de crescimento, mas num ritmo de amortecimento, o que é muito bom para a vida nacional, sobretudo porque nós estamos vivendo uma crise muito maior, que é a pandemia, que nos acomete a todos, no mundo inteiro. O planeta está hoje numa guerra contra um inimigo contra o qual nós não temos nenhum remédio, não temos nenhuma medicação, não há vacina, não há medicamento. Nós sabemos apenas que sabemos apenas a orientação que nos é passada pelos cientistas e pela academia. E para evitar a propagação, nós temos que manter o distanciamento social ou o isolamento social, nós temos que tomar aquelas medidas de lavar as mãos, de colocar a máscara, e a medicação que não existe, mas hoje vem sendo tomada. Eu fico impressionadíssimo com isso, porque tem agora um remédio, começou com essa hidroxicloroquina, que nenhum país do mundo, inclusive os Estados Unidos, que já havia dado uma licença para que esse remédio fosse testado em pacientes iniciais, a FDA, o órgão regulador dos medicamentos que podem ser comercializados, que podem ser disponibilizados, melhor dizendo, para a utilização da população, ela voltou atrás e disse que não poderia mais fazer isso. E agora surge um novo remédio, que é um remédio para animal, um remédio contra vermes, um remédio contra o furúnculos, contra o berne, para animais, e que esse remédio vem sendo agora tomado por várias pessoas, mesmo que não estejam infectadas, achando que isso vai prevenir. Tal é a desinformação e tal é o desespero pela falta de informação, que qualquer coisa que aconteça, que qualquer coisa que digam, olha, esse remédio parece que é bom, as pessoas, em geral, vão lá e que, podendo fazer isso, adquirem essa medicação. Então, essa guerra é que tem que nos unir, que tem que fazer com que todos nós estejamos juntos e unidos para combater. E esse combate, essa união, para exercer esse combate com eficiência, tem que ser dirigido, tem que ser coordenado pelo presidente da República. Ele é que tem que coordenar uma agenda de ação que congregue nessa luta todos os principais atores da sociedade brasileira e, sobretudo, a ciência e a academia, a quem cabe nos dar as orientações mais corretas e mais certas para tentar atenuar a propagação desse vírus no momento até que se consiga uma vacina definitiva ou um medicamento que atenue e faça com que as pessoas fiquem recuperadas. Mas o presidente, ao invés disso, ele foge dessas suas atribuições, com isso que nós já comentamos. Ao invés de estar reunido com os governadores, com os prefeitos, com os cientistas, reunidos por médicos e auxiliares capacitados, não é? Ele, ao contrário, ele troca os ministros da saúde em plena pandemia. Tudo isso é uma coisa muito complicada. 3 ministros da saúde em plena pandemia, não existe nenhum exemplo registrado no mundo, não é? E, ao mesmo tempo, ele, falando do isolamento vertical e da utilização da hidroxicloroquina, contrariando a posição da ciência e dos ministros seus especialistas e que, por isso, saíram do ministério. Então, tudo isso, né, nesse momento de pandemia, nós estamos vendo agora essa crise institucional todos os dias, todos os jornais. Hoje eu já li, pelo menos em 2 jornais, e vem tratando do impeachment do presidente da República. Então, eu acho isso absolutamente impróprio, não é? Porque, embora esteja inscrito na Constituição a questão do impeachment, não na de 88. Na de 88, não havia nenhum artigo que previsse ou que orientasse, ou que sugerisse, ou que dissesse qual seria o trâmite para o afastamento de um presidente da República. Ela era silente em relação a esse caso. Tanto assim é que o ex-presidente da República, José Sarney, em 1988, chegou à presidência da Casa, da Câmara dos Deputados, um pedido de afastamento dele. E foi prontamente arquivado esse pedido, porque a Constituição não abrigava nenhum artigo
que dissesse como se proceder num caso desse. Então, foi arquivado. Essa mesma Constituição foi a que eu estava, com a qual eu governei. E não havia nada que dissesse como se afastasse o presidente. Mas aí recuperaram a lei de 1950, 1079, incorporaram o texto constitucional e aí começou a ser iniciado o processo de afastamento. Mas o processo, o instituto do impeachment é um instituto de extrema seriedade, de extrema gravidade, que deve ser utilizado em última instância, quando há uma comoção nacional de proporções mastodônticas, que a soberania nacional esteja ameaçada, que a segurança nacional esteja correndo risco, que o presidente da República tenha feito de uma forma translocada algum ato que conflite, né, violentamente contra a democracia e contra as instituições. Mas no Brasil, no nosso caso, esse instituto vem sendo muito banalizado. Tanto assim é que agora se fala na questão do impeachment do atual presidente. E nesse ponto eu sou contra se falar nesse assunto de impeachment, porque, no mínimo, não é o momento, enquanto nós não ultrapassarmos essa luta que nós estamos travando, essa guerra que nós estamos travando contra o coronavírus. Nós temos que nos concentrar nessa luta que é fundamental para que haja sobrevivência no planeta. Né? Nós estamos tratando de vidas que estão sendo ceifadas, não é, de um modo absurdo. Aqui no Brasil, mais de 60 mil óbitos. Eu queria aproveitar para deixar os meus votos de condolências a todas as famílias enlutadas pela perda de seus entes queridos, deixar aqui os meus votos e meu abraço de pesar pelo falecimento dessas pessoas e desejar recuperação para aquelas que estão acometidas do Covid. Enfim, mas isso não é um momento de se falar, muito menos agora, em impeachment. Nós temos que tratar de resolver o problema do coronavírus, que esperamos nós, num curto, médio prazo, isso seja ultrapassado, e aí sim nós possamos, recuperando a nossa capacidade de voltarmos a ter uma vida interpessoal normal e voltarmos a ter as instituições funcionando com a participação pessoal dos integrantes dessas instituições, porque hoje é tudo feito por via remota, né, por via como essa que nós estamos agora utilizando. Então, quando tudo isso passar e quando nós também ingressarmos numa outra luta enorme, que vai ser a luta para recuperar a nossa economia, porque nós teremos um país devastado pela crise do Covid. O Covid irá tirar muitas vidas, mas irá trazer muitas agruras depois de vencida esse episódio, nós ingressarmos na vida real, tomarmos contato com a realidade da nossa economia, e aí nós vamos ter que fazer um esforço hercúleo para podermos recuperar a economia e dar proteção às camadas mais necessitadas e mais sofridas, vítimas que estão sendo desse período de confinamento a que nós estamos sendo submetidos. De modo que eu acho que o direito e a nossa Constituição, em primeiro lugar, deve ser respeitada em todos os momentos, em todos os seus aspectos. Devemos preservá-la em tudo o que ali está estatuído. Precisamos fortalecer o poder judiciário do nosso país, respeitando os integrantes do poder judiciário, respeitando também os integrantes do poder legislativo, porque se há um poder que representa o povo, é o poder legislativo. Ali estão cerca de 600 pessoas escolhidas pelo voto em todo o Brasil para serem os nossos representantes. Então, é a casa do povo e nós temos que respeitar. Quando essas pessoas falam em praça pública, fechar o Supremo, fechar o Congresso Nacional, eles estão trabalhando contra si próprios, porque estão trabalhando contra o Supremo Tribunal Federal, que é é o guardião da Constituição e a última instância que nós temos para vermos os nossos direitos garantidos. É o garantidor dos nossos direitos, é o Supremo Tribunal Federal na sua última instância. Como, do mesmo modo, a casa que fala pelo povo
é o Congresso Nacional. Quando nós falamos em fechar o Congresso Nacional, nós falamos em emudecer a voz do povo. Então, todos esses que estão pedindo, nesses movimentos, o fechamento disso e daquilo, eles, se eles pararem para pensar um minuto, eles vão entender que eles estão pedindo alguma coisa que vai se virar contra eles próprios. Eles é que serão os maiores prejudicados nisso tudo. E por isso nós devemos obediência total ao nosso direito, à nossa Constituição, para que nós possamos ter uma democracia fortalecida e uma cidadania também representativa de todas aquelas vertentes do ideário ideológico, das ponderações de todos aqueles que participam da vida nacional. Presidente, muito obrigado por essa exposição inicial. Antes da gente iniciar o nosso debate, os nossos questionamentos, eu queria só registrar e passar a palavra para o nosso vice-reitor do SESMAC, professor doutor Douglas Aprato. Professor Douglas, que é um dos grandes historiadores do estado de Alagoas, né, e das figuras públicas. Depois de uma aula de história, vem outra aula de história. Outra aula de história do nosso vice-reitor, o presidente Collor, que inclusive imprime uma administração do ponto de vista acadêmico singular ao nosso SESMAC, está sempre aberto aos pleitos dos nossos professores, dos nossos alunos, e é um grande acadêmico, não preciso dizer isso, o senhor conhece muito bem o professor Douglas e o currículo dele, a contribuição que tem para o estado de Alagoas, falam por si só. Eu, inclusive, nunca me esqueci, professor Douglas, de uma frase que o senhor disse uma vez, numa formatura do SESMAC, quando disse que é melhor seguir exemplos do que seguir conselhos, né? Nunca me esqueci disso, né? E o exemplo do senhor como acadêmico é um exemplo para todos nós professores. Então, presidente Collor, antes da gente iniciar os debates, os questionamentos, eu passo a palavra aqui ao nosso querido vice-reitor, professor doutor Douglas Aprato. Então, eu vou falar pouco, porque o astro, essa tarde e noite memorável, é o nosso senador e sempre e eterno presidente Fernando Collor. Nós estamos muito honrados. Eu, em nome do nosso querido reitor João Sampaio, saúdo o nosso eterno presidente, né? E quero dizer que é uma satisfação muito grande recebê-lo no SESMAC, dessa forma virtual, como estamos fazendo, neste momento de muita dificuldade, né, que nós enfrentamos, e o presidente já falou com muita propriedade sobre um pouco desse momento. E eu queria dizer, presidente, que nós estamos funcionando com todo vigor. As nossas aulas estão sendo colocadas. Nós, desde o início que nós conseguimos adequar as nossas aulas, as nossas atividades de ensino, de pesquisa, de extensão, exatamente com essa tecnologia, né, deste século XXI, que começa agora, já se diz que começa agora, e é verdade. E então, por aqui passaram muitas personalidades, né, desembargadores, juízes, procuradores, homens públicos, cientistas, homens da academia, mas, sem dúvida nenhuma, a presença do presidente é muito honrosa para o SESMAC. Então, os alunos estão de parabéns, os nossos alunos, as nossas ligas, que é a instituição de ensino superior que tem o maior número de ligas no estado de Alagoas, inclusive maior do que a nossa Universidade Federal, e Direito está com as suas ligas também, fez esse convite. Eu estou vendo vários alunos, queridos alunos aqui. Nós conseguimos, presidente, funcionar a instituição, não reduzimos o salário, estamos com 4 meses, conseguimos não reduzir o salário de nenhum servidor, de nenhum professor, conseguimos ficar em dia. Anteontem foi pago o salário do mês de junho. Não sei se a gente vai conseguir, mas nós estamos sempre, o doutor João, a diretoria tem procurado fazer isso e recebe de braço aberto, como sempre o receberá. Porque, meus caros alunos, meus caros professores, meu caro Tiago, que é o articulador disso, este queridíssimo Tiago, que me faz corar com a sua amizade, com o seu gesto de gentileza e com a sua inteligência, nós conseguimos manter com os nossos professores, os nossos funcionários, manter viva a chama da instituição. E para vocês, meus alunos, meus queridos colegas professores, o senador Fernando Collor e o seu pai,
senador e também foi governador, Arnaldo de Mello, tem um vínculo muito forte com a nossa instituição. Foram eles, o pai dele esteve lado a lado com o doutor João Sampaio e com o Cônigo Teófilo, realizador desta instituição comunitária que é o SESMAC, e a célebre foto do padre descendo o avião ao lado do senador está imortalizada, está lá no SESMAC, está imortalizada em todos nós de coração. Então, meus caros e queridos alunos e queridos colegas professores, é muito honroso para nós receber o nosso eterno presidente aqui. Alagoas sempre teve um grande protagonismo na história do Brasil, um grande protagonismo. Um protagonismo que se espraiou na ciência, nas artes, mas principalmente na política. E, sem sombra de dúvida, Fernando Collor é o primeiro presidente, foi governador, deputado federal, é senador, mais de uma legislatura, e foi o primeiro presidente após o período militar, eleito numa campanha que foi a campanha mais memorável. Talvez alguns de vocês não tenham nascido naquele momento, mas foi a campanha presidencial mais memorável que o Brasil já assistiu. E candidatos de altíssimo porte. O vice-presidente Aureliano Chaves, que era uma figura administrativa muito insigne, o senador, o governador e senador Mário Covas, que foi um homem também que teve uma grande participação na política brasileira, um homem honrado. Nós tivemos Leonel Brizola também, que foi o grande líder trabalhista que participou também. Vocês imaginem quantas pessoas, Nós tivemos Miguel Arraes, tivemos Lula, que foi, afinal, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foram vários e vários candidatos. E esta eleição memorável que Doutor Ulisses eletrizou o Brasil foi vencida por Fernando Collor de Mello, um ex-governador de Alagoas, de um pequenino estado que conseguiu sobrepujar no período de redemocratização todos aqueles candidatos fortíssimos, candidatos de peso, não são candidatos de pequena magnitude, candidatos que ainda estão na história. Então, ele venceu. Depois, houve um movimento contra o seu governo, porque no seu governo ele arrostou muitas dificuldades e superou muitas coisas que o Brasil hoje deve a Fernando Collor de Mello. Então, houve um movimento do seu impedimento, o impeachment foi aplicado, e ele tem razão, o impeachment é um instrumento jurídico, mas mais político do que jurídico, e talvez não se perdoou o fato de um governador de um pequenino estado ele ter vencido aquela eleição logo após a redemocratização. Então, eu saúdo. Tiago, nós do SESMAC, ficamos devendo a você e a esses meninos maravilhosos da Liga, os nossos queridos Bruno Leitão, os nossos queridos professores, colegas de academia. Nós estamos assim muito felizes em receber, nesse momento, entre tantas lives, e tantas palestras, e tantas conferências, nós temos participado todos os dias. Hoje eu tive várias reuniões, nós temos tido uma reunião, estamos trabalhando mais do que no período presencial, porque nós precisamos estar presentes, nós precisamos estar junto ao aluno. Não é o ensino à distância, onde você tem um pacote e você deixa o aluno se virar para trabalhar, para estudar à noite, ou no feriado, ou no sábado, ou no domingo, na hora que ele quer. É um ensino remoto que é defendido pelo Ministério da Educação, pelo Conselho Nacional da Educação, pelos grandes pedagogos, em que, naquele momento da hora da aula, o professor entra, na palestra, o professor entra, ele dá a sua aula, ele vai responder às dúvidas dos alunos, e a gente conseguiu vencer isso aqui. Então, eu fico muito feliz de estar vendo o SESMAC palpitando, várias reuniões. Daqui a pouco eu tenho uma outra reunião, uma outra live com o presidente do tribunal, lá, junto com o Marco Joel, do nosso núcleo de prática jurídica, mas, sem dúvida nenhuma, este momento com o nosso presidente, nosso sempre presidente Fernando Collor, senador da República, é muito especial para o SESMAC neste momento e para a história do SESMAC. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, Tiago. E muito obrigado, meus queridos meninos e meninas, meus queridos colegas desta liga. Eu vou chamar meninos porque, com os meus cabelos brancos, eu posso chamar vocês. São muito jovens, têm a idade do meu filho. E meninos queridos,
da nossa instituição. A nossa instituição está firme, está forte, cumprindo o seu papel, obedecendo aqueles ditames, aquela filosofia que o padre Teófanes de Barros, né, com os seus idealizadores, e o nosso atual reitor, que foi o seu cofundador, lutaram para sempre. Um grande abraço para vocês. Estou aqui ouvindo e aprendendo com o nosso palestrante, o nosso senador Fernando Collor de Mello. Professor Douglas, eu posso falar? Por favor, presidente. Já falei tudo. Professor Douglas Aprato Tenório, é uma alegria enorme, enorme vê-lo e tê-lo aqui honrando essa nossa participação promovida pelo Dr. Tiago Bonfim e pelos alunos do SESMAC e professores do SESMAC. Pelo professor Douglas Aprato, eu tenho uma amizade muito grande e uma admiração enorme. A ele, Alagoas, deve muito a todo o seu trabalho intelectual, a toda a sua dedicação em prol da educação, toda a sua vida dedicada ao engrandecimento, ao fortalecimento da nossa educação, da nossa cultura. Enfim, os trabalhos todos que o professor Douglas realiza causam orgulho a todos nós alagoanos que levamos o nome do Dr. Douglas e as suas obras a esses 4 cantos do país, e reconhecido que ele é nacionalmente como uma referência no campo da cultura e da educação. Eu fico muito feliz com as suas palavras, professor Douglas, e sobretudo com a lembrança que faz de Arnon de Mello, meu pai. A foto aqui o professor Douglas se refere da descida do avião com o padre Teófanes, foi quando o padre Teófanes e meu pai chegaram aqui a Maceió e desceram pela escada do avião, o padre Teófanes na frente e meu pai atrás, para trazer a notícia, que já era conhecida, da assinatura final da autorização para que o SESMAC pudesse funcionar. Foi um momento de muita emoção, meu pai se dedicou muito a isso, e o padre Teófanes era uma pessoa que era aquele ferrinho de dentista, ele andava atrás de todo mundo que pudesse ajudar, e muita gente ajudou, não é, para que esse sonho fosse conquistado. Ele sempre fazia isso com muito ímpeto, não é? Também agradecer ao nosso reitor, Dr. João Sampaio, nosso querido amigo João Sampaio, um homem que tem uma vida política exemplar, que foi um grande prefeito que Maceió teve, talvez o maior de todos os prefeitos que Maceió já teve, foi deputado estadual, secretário da Agricultura, enfim, teve uma vida e tem uma vida toda dedicada ultimamente à questão da educação. As notícias que o professor Douglas nos traz, né, de quem vem mantendo os salários todos sem qualquer tipo de abalo, tanto dos professores quanto dos funcionários, enfim, essa é uma grande notícia, mostra a responsabilidade social que a instituição vem tendo, apesar do momento seríssimo que nós estamos passando. Eu imagino os problemas que o SESMAC não vem enfrentando, eu imagino, mas mesmo assim são enormes, devem ser enormes, mas mesmo assim essa notícia de estar sendo mantido sem qualquer tipo de redução os salários e o pagamento em dia, é um feito extraordinário. Toda a direção do SESMAC merece o nosso elogio, o nosso abraço e os nossos votos de que continuem assim. Portanto, professor, muito obrigado pelas suas palavras. Fico muito sensibilizado, como sempre, quando o senhor se dirige a mim com tanta amizade, com tanta consideração que talvez eu não mereça tanto. Mas isso me sensibiliza bastante e aumenta a minha responsabilidade num dia como o de hoje, em que na sua casa nós estamos tratando de direito constitucional. Muito obrigado e um grande abraço, professor Douglas Aprato Tenório, que é uma honra e um orgulho para todos nós alagoanos. Isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, professor Douglas. Presidente, só queria registrar aqui que o professor Douglas mencionou que o SESMAC, na verdade, seria devedor desse gesto nosso aqui. Na verdade, tudo que eu fizer em prol do SESMAC ainda é pouco. Eu preciso registrar isso publicamente. Presidente Collor, nossos queridos alunos, professor Douglas, porque, presidente Collor, o senhor acredita que eu pus os meus pés na sala de aula no SESMAC exatamente no dia em que eu completei 2 meses de formado. 2 meses. Puxa, e lá se vão 18 anos.
E, na época, eu, com o meu currículozinho mirrado, praticamente inexistente, bati as portas das instituições para me apresentar como professor, e a única instituição que me deu oportunidade foi o SESMAC, né? Hoje eu recebo convites de várias instituições para ser professor, não aceito nenhum deles, porque o mesmo mercado de trabalho que nos cobra experiência, muitas vezes é o mercado de trabalho que esquece de nos dar oportunidades. Então, eu sempre serei grato ao SESMAC por ter me dado a oportunidade de me tornar professor aqui, né? Com 2 meses de formado, presidente Collor, professor Douglas. Então, para mim, é uma satisfação muito grande pertencer a esse corpo docente. Eu queria só registrar também, já falei aqui, registramos a presença do nosso coordenador, professor Afrânio Roberto, já se manifestou, professor Bruno Leitão. Temos aqui conosco também o professor França Júnior, um dos grandes integrantes do nosso quadro, e o professor Rodrigo Guimarães, coordenador da extensão, né? Indago, inclusive, se o professor Rodrigo, se assim desejar, proferir algumas palavras também, está franqueado, professor Rodrigo. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Boa tarde, nosso querido senador Fernando Collor, presidente da Liga Acadêmica, e a todos que estão participando deste momento. Eu sou o professor Rodrigo Guimarães, coordenador-geral de extensão universitária do SESMAC. E não vou falar muito, porque o nosso vice-reitor, professor Dr. Douglas Aprato, já falou, mas vou aqui enfatizar algumas palavras de que é uma satisfação muito grande para a extensão universitária do SESMAC ver uma liga, né, de direito constitucional trazer uma pessoa ilustre para ser um dos palestrantes, né, desse evento. E vamos registrar na história das atividades de extensão remota a presença do nosso ex-presidente Fernando Collor e nosso senador por Alagoas. É uma satisfação muito grande ver os nossos professores e alunos envolvidos em todas essas atividades remotas, onde a instituição não para e a instituição dá o seu máximo e o seu melhor. Seja muito bem-vindo, senador Fernando Collor, seja uma pessoa ilustre no nosso país, e é um prazer muito grande receber, né, a presença e contar com essa sua presença neste momento tão importante para toda a instituição do SESMAC. Parabéns, professor Tiago, parabéns a vocês, membros da Liga Acadêmica, ao presidente, a João Gameleira, a todos vocês que formam esta liga. Como o professor Douglas disse, as ligas acadêmicas, senador, são hoje uma das ações mais fortes da extensão universitária do SESMAC. Hoje o SESMAC consta 75 ligas acadêmicas desenvolvendo desenvolvendo ações e projetos em todos os âmbitos, na saúde, na área da humanas, do direito, na área de exatas. Então, hoje o SESMAC consta com 75 ligas desenvolvendo projetos e ações de extensão universitária. Isso é muito importante para o estado de Alagoas, onde essas ligas desenvolvem diversos projetos. Muito obrigado ao nosso coordenador do direito, professor Afrânio, nosso abraço. Senador Fernando Collor, um abraço. E em nome da extensão universitária do SESMAC, seja muito bem-vindo e muito obrigado por ter atendido esse pedido aí da Liga. Uma satisfação grande. Muito obrigado. Um grande abraço, professor. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Rodrigo. Presidente, agora precisamos explorar o senhor. Né? Claro, essa oportunidade aqui é uma oportunidade única, então eu já vou me permitir aqui uma pergunta em relação à temática da nossa abordagem. Presidente, como nós sabemos e discutimos muito em sala de aula e aqui na nossa liga, o processo legislativo ele não se encerra no poder legislativo, né? Principalmente no caso de projetos de lei. Não é? No caso de emenda, não, mas no caso de projetos de lei, a presença do chefe do executivo é uma etapa própria do processo legislativo, né? E o senhor vivenciou isso nas 3 esferas federativas. E quando a gente discute a questão do controle preventivo de constitucionalidade, né, aquela possibilidade de se barrar a entrada de uma norma inconstitucional no sistema, ainda nessa etapa, ao chefe do executivo
são postas duas opções, a sanção ou veto. E a Constituição Federal prevê que esse veto precisa ser motivado e nos dá duas motivações ao chefe do Executivo: a contrariedade ao interesse público ou a inconstitucionalidade da matéria. Esse veto por contrariedade a interesse público, que é o que se chama do veto político, né? Num regime como o nosso, de presidencialismo de coalizão, o senhor entende que esse veto político, o veto por inconstitucionalidade não tem o que discutir, mas esse veto político, que a norma para ser contrária a interesse público não precisa ser necessariamente inconstitucional, nesse nosso sistema de presidencialismo de coalizão, isso gera algum tipo de eu não diria submissão, porque não há submissão, mas uma dificuldade grande por parte do presidente da República nessa relação com o Congresso Nacional, porque vetar algo aprovado pelo Congresso já é algo extremamente desgastante. Mas quando se motiva na inconstitucionalidade, é um motivo insuperável. Mas no caso dessa contrariedade, é algo que pode gerar um certo desgaste, presidente. O senhor não concorda? Isso aí tem uma observação, né, de duas mãos, né, a se fazer. Primeiro que o veto, muitas vezes, ele é combinado com o próprio Poder Legislativo. Agora mesmo voltamos matérias, teve uma matéria que foi votada, matéria do Marco Legal do Saneamento, matéria de extrema importância, em que foi acertado entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, que o Poder Executivo, porque o processo veio da Câmara e da Câmara para o Senado. Então, se houvesse alguma modificação no Senado, teria que voltar para a Câmara para novamente ser apreciado e isso retardaria muito o processo. Então, o que é que se acordou? Acordou que, já que o problema que estava havendo dentro do Senado e compartilhado nesse momento também pela Câmara dos Deputados, eram 2 artigos determinados, então acertou-se com o líder do governo do Congresso Nacional que iríamos aprovar a matéria como veio da Câmara, com o compromisso do presidente da República vetar esses 2 artigos. Então, essa é uma vertente do veto, né? Parece que o veto é uma coisa que vem do presidente da República, como bem disse o professor Dr. Tiago, vem ou por uma injunção política de outra natureza que não essa, porque essa houve um acordo, ou então porque é inconstitucional. Então, esse é um lado. O outro lado tem a questão também pessoal do presidente. O presidente da República, ele algumas vezes é levado do ponto de vista pessoal a vetar algum artigo da lei que chegue para que ele faça a sanção ou o veto e que contraria fundamentalmente alguns dos pressupostos que ele tem como base da sua vida, não é? Então, ele pode chegar e apor um veto, e apondo esse veto, ele tem também que ter a certeza de que ele venha a ser mantido. Ter a certeza, se não na sua totalidade, mas de que tenha garantia de que, pelo menos, o veto vai ser defendido por uma grande parcela dentro do Congresso Nacional. E ao veto da inconstitucionalidade, que sem dúvida nenhuma é inconstitucional, não tem o que se discutir, e há o veto político, que depois que chega para a sua sanção, há um movimento político no sentido de vetar tais e quais artigos. E aí o presidente é submetido a essa pressão política. E essa pressão política ele pode atender na medida do que ele entender ser possível e de acordo com o espírito para o qual foi votado esse projeto ou não. E aí entra-se em discussão. Nós temos agora em discussão entre o veto e aqueles que advogam derrubar o veto. O atual presidente, por exemplo, teve vários vetos derrubados. Algo que é inusitado, porque, como nós sabemos, para derrubar o veto é necessário um quórum qualificado. Então, é muito difícil derrubar o veto, além de também demorar muito o tempo entre a aposição do veto e a votação e o julgamento daquele veto, se a favor ou ao contrário o veto, há um intervalo de tempo muito grande.
Então, além do intervalo de tempo, que às vezes faz se perder na memória o que exatamente significava aquele veto, mas quando ele é sobre uma matéria muito importante, isso aí recrudesce e, no caso, o veto do presidente é derrubado. E isso acontece também, mas faz parte do processo legislativo e faz parte do processo do direito, que o direito que institui esse poder e essa atribuição ao Congresso Nacional, não somente de fiscalizar as ações do Executivo, mas também de impedir ou vetar toda e qualquer medida que na órbita e no olhar do Congresso Nacional lhe pareça inapropriado. Presidente Collor, muito obrigado pelos esclarecimentos. Um último questionamento de minha parte era uma opinião do senhor no que diz respeito à execução de políticas públicas por parte do Executivo, principalmente em tempos agora de pandemia, em que há muita necessidade, né, muitas vezes até através da edição de medidas provisórias, né, para se dar respostas mais imediatas. O senhor agora, como parlamentar, o senhor entende que existe hoje, ou comparando com a época em que o senhor foi presidente da República, comparando com a situação atual, o senhor entende que essa execução de políticas públicas por parte do Poder Executivo, ela hoje tem um grau maior ou de necessidade da atuação conjunta do Poder Legislativo de quando o senhor foi presidente, ou a mesma coisa, ou isso se modificou de lá para cá? É uma atuação que deve ser conjunta realmente? Qual é a opinião do senhor a respeito desse ponto? As políticas públicas elas devem ser de execução, né, por parte do poder a quem cabe a execução, que é o Poder Executivo. Então, cabe ao Poder Executivo estabelecer as políticas públicas que ele pretende implementar. A princípio, isso é colocado no decorrer da campanha eleitoral, o que pretende fazer o candidato em relação às políticas públicas relacionadas à segurança, à saúde, à educação, enfim, e à cultura. Então, cabe a ele expor quais são os seus planos, os seus projetos para as diversas políticas públicas nas diversas áreas de atuação do governo e, quando corporificar isso num projeto e num programa de governo, ele oferece, assim que toma posse, as modificações que têm que ser feitas, algumas modificações que exigem mudança em algum artigo da Constituição, por exemplo, ou então simplesmente via medidas provisórias ou projetos de lei que são encaminhadas. E aí o Poder Legislativo entra em discussão, entra em debate, se aquelas políticas públicas estão apropriadas ou não sob o olhar daqueles a quem cabe fiscalizar as ações do Poder Executivo. E aí entra uma ampla gama de entendimentos, né? O Plano Nacional Marco Regulatório do Saneamento, ele está tramitando no Congresso Nacional, estava desde 2001. Estou citando o Marco Regulatório do Saneamento porque foi antes de ontem aprovado. É o mais recente e é importantíssimo para o nosso país, que vive, como os senhores sabem, nós com 210 milhões de habitantes, tem 100 milhões de habitantes vivendo sem esgotamento sanitário, 90 milhões de pessoas sem água encanada. Nós temos a nossa realidade aí na nossa região, que nós conhecemos bem, e sabemos o quanto é necessário e é importante que esse problema seja rapidamente resolvido. Bom, esse marco regulatório, desde 2001, ele foi submetido a 170 audiências públicas. Audiências públicas são reuniões, como os senhores sabem, que reúnem os especialistas da área, reúnem sindicatos, reúnem associações de classe, reúnem empresários, reúnem integrantes do poder público. Houve 160 audiências públicas dentro do Congresso Nacional. 90 reuniões de comissões temáticas, passou pela Comissão de Constituição e Justiça, passou pela Comissão de Infraestrutura, passou pela Comissão de Ciência e Tecnologia, e em cada período numa dessas comissões, são mais discussões que são feitas, que são levadas a efeito e assim adiante. Bom, e depois disso tudo chega ao plenário do Senado. E aí, chegando ao plenário, ou da Câmara, no caso, nesse caso específico, foi do Senado.
Então, chega ao plenário do Senado. E chegando na mesa diretora dos trabalhos do Senado, tem um outro trabalho, tem uma outra etapa, que é a de colocar isso em votação, colocar na ordem do dia. E aí vem aquela discussão na reunião com os líderes, há consenso para votar essa matéria ou não há consenso? Então, quando não há consenso, devido ao acúmulo de matérias que existem para serem votadas, se dá prioridade a colocar na ordem do dia matérias em que haja um mínimo de consenso para ser votada. Então, leva-se essas matérias prioritariamente à votação. Como a lei do saneamento sempre foi submetida a muita polêmica, né? Porque é uma questão, o pessoal fala de privatização do serviço público, não é bem assim, é uma parceria público-privada, as empresas estatais de saneamento podem ser preservadas, desde que elas tenham condições de participar como parceiras, né, nessa iniciativa público-privada e para poder levar adiante esse trabalho importantíssimo de esgotamento e de fornecimento de água. Enfim, e somente agora, nessa sessão remota, embora nós tenhamos combinado, né, as lideranças no Senado, combinamos que só seriam levadas à votação matérias relacionadas à questão da pandemia, excetuando-se as solicitações de empréstimos externos para estados e municípios que têm que passar pela aprovação do Senado, né? Então, foi isso que ficou combinado, mas não é exatamente bem isso que nós estamos vendo, porque sempre surge uma matéria ou outra que, como foi o caso do saneamento, que houve uma vinculação aí em relação à pandemia, porque, de qualquer maneira, a falta de saneamento e de água potável causa inúmeras doenças, não é? Não são doenças epidêmicas, mas são doenças muito graves, muito sérias, que atingem sobretudo crianças, não é? E pressiona muito o serviço de saúde pública no país. Mas, enfim, entrou a questão da regulamentação, do marco regulatório do saneamento no nosso país. Então, tudo isso depende muito de articulação. As políticas públicas, elas são, partem as políticas públicas do Executivo. Em alguns momentos, projetos de lei surgem sobre políticas públicas dentro do Congresso Nacional e podem se contar com a simpatia e coincidir esse projeto que sai do Legislativo com o projeto principal naquela área do próprio Poder Executivo, cabe até uma conciliação. Então, o governo chega e dá o seu apoio formal àquela iniciativa do deputado X que apresentou o projeto de lei Y. Então, mas o que existe na realidade, só ia acontecer, é que as políticas públicas sejam exaradas por parte do Poder Executivo e elas sejam analisadas e avalizadas ou não pelo Poder Legislativo. Mas isso tudo depende de muito entendimento, de muita negociação, de muitas reuniões, de muitas audiências públicas e de muita capacidade de convencimento do governo de que aquele seu projeto para aquela área específica é o melhor que pode haver para atender às necessidades da população. Muito obrigado, presidente, sempre esclarecedor. E eu queria indagar se algum dos nossos colegas, algum dos professores presentes, nossos alunos, aproveitarem esse momento, né, histórico para ter algum questionamento, alguma palavra a ser dita ao nosso querido senador e sempre presidente. Professor Bruno Leitão. Presidente, eu sou um seguidor seu do Twitter. E na semana passada eu fiquei muito curioso, não à toa, ao ver você ler José Guilherme Melchior. E como faz falta uma pessoa como ele, em dias atuais, para falar, por exemplo, sobre liberdade e democracia. Faz muita falta uma pessoa com tanta densidade para falar sobre liberdade como Melchior. E a pergunta que eu faço se deu, inclusive, pela narrativa há pouco tempo. O porquê do parlamentarismo ao invés do presidencialismo? Como hoje isso poderia ser favorável à atual conjuntura nas relações de poder? Acho que isso vai ser uma pergunta muito interessante, sob a perspectiva até teórica para os nossos alunos.
Bom, professor. Bruno, você me dá licença para eu complementar essa sua pergunta, porque eu Sim, também Afrânio, por favor. para finalizar aqui. A nossa Constituição, apesar de vivermos no presidencialismo, ela tem um cunho muito especial do parlamentarismo. Talvez por isso os grandes choques que o presidente pode ter enfrentado na sua época e continua, porque é uma Constituição, se nós pararmos para analisar, voltada para o parlamentarismo e não para o presidencialismo. Eu gostaria também de ouvir essa opinião do nosso presidente. Perfeito. Obrigado, desculpe aí a intervenção. Perfeito, professor. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, professor, eu queria, enfim, registrar a minha admiração por esse nome que o senhor citou, José Guilherme Melchior, um intelectual de primeiríssima linha, uma pessoa extraordinária, um embaixador, não é? Uma pessoa que eu conheci e fizemos com ele uma boa amizade. Tanto que o meu discurso de posse, ele foi escrito fundamentalmente por ele. Eu dava as bases do que eu pensava, do que eu achava, e ele então dava o corpo. E ficou realmente um discurso, não sou eu que o digo, porque eu sou suspeito no caso, porque o discurso ficou muito bom, mas todos aqueles que tiveram interesse de conhecer o texto do discurso que eu pronunciei na posse como presidente da República, elogiaram muito, né? Então, realmente, o professor José Guilherme Melchior nos deixou muito cedo, muito jovem, enfim, fruto de uma doença terrível, mas deixou um grande legado, Na questão do presidencialismo versus parlamentarismo, e aí começando lá da Constituição de 88. Realmente, quando o professor Afrânio coloca isso, ele tem razão, porque a gente vai se lembrar que, quando se reuniu a Assembleia Nacional Constituinte, o doutor Ulisses e os constituintes resolveram criar uma comissão de sistematização. Comissão essa a quem seria delegada a tarefa de redigir uma Constituição, um projeto, um anteprojeto de Constituição, para que, a partir de alguma coisa sólida, de alguma coisa, né, que já estivesse corporificada, a Assembleia, em seu totum, pudesse discutir. Então, como é que saiu esse estudo da Assembleia, da Comissão de Sistematização? Ela saiu uma Constituição parlamentarista, instituindo o regime parlamentarista, instituindo um mandato de 4 anos para o presidente da República e, naturalmente, com os instrumentos próprios de um regime parlamentarista, dentre eles a medida provisória. Quer dizer, nós hoje temos na nossa... Bom, aí vamos continuar. E aí, quando esse anteprojeto, que chegou lá, mudando o regime para o regime parlamentarista, né? Mudando o sistema para o sistema parlamentarista de governo, e com 4 anos de mandato e tal, assim, assado, incluindo as medidas provisórias, então, na discussão na Assembleia Plena, então caiu o parlamentarismo, a maioria votou pelo presidencialismo, caiu o mandato de 4 anos, porque naquela época o presidente em exercício, José Sarney, tinha sido eleito no colégio eleitoral para um período de 6 anos. Então caiu a Comissão de Sistematização apresentou 4 anos, e aí na Assembleia, no pleno da Assembleia Nacional Constituinte, ficou nem entre 6 nem em 4, ficou em 5 anos. O mandato ficou em 5 anos. 5 anos para o presidente em exercício e 4 anos para os presidentes a serem eleitos, né, a partir daí. Mas ficou a medida provisória. Então, hoje, nós temos um presidencialismo que é um presidencialismo estranhíssimo. Primeiro, porque não se governa sem uma coalizão, não é? E segundo, que é um presidencialismo que reúne poderes muito grandes, né? Muito grandes, poderes de el-rei, e que tem na mão uma medida provisória, que é um instrumento ainda mais abrangente e que tem maior poder do que o antigo decreto-lei do regime militar.
No regime militar, quando o Congresso era fechado, o governo, o presidente governava por decretos-leis, né? Eram decretos que se tornavam lei tão logo pusesse assinatura naquele decreto. A medida provisória é muito mais forte do que isso, muito mais forte do que o próprio decreto-lei. Bom, eu sou parlamentarista. E sou parlamentarista por quê? Porque eu entendo que o presidencialismo de coalizão, ele traz no seu DNA o vírus da crise. Nós não conseguimos viver num regime presidencialista de coalizão sem enfrentarmos uma crise, no mínimo, de 6 em 6 meses. No atual período que nós estamos vivendo, as crises são semanais, quando não diárias. Mas, em condições normais de temperatura e pressão, o presidencialismo de coalizão nos traz sempre um sobressalto a cada 6 meses. E isso é terrível para a governabilidade do país e terrível para o andamento dos projetos que estão já encaminhados para atender demandas muito importantes da população. Bom, e isso aí nós temos, aí vem a questão do impeachment. Aí não pode tirar o presidente, aí vem a questão do impeachment, aí vem uma crise política para o Brasil, nada se decide enquanto não se resolver essa questão do impeachment. O que nós sabemos, o professor Douglas lembrou muito bem, é um instrumento eminentemente político, embora digo não, é jurídico o impeachment, não. Ele é uma decisão política que instrumentaliza as leis para materializar o desejo da classe política em relação a determinado presidente. A lei é instrumentalizada, mas a decisão e o processo todo é político, né? Então, isso aí gera crises de governabilidade, né, sempre. O parlamentarismo, qual é a diferença? O parlamentarismo é que a diferença, o chefe do presidencialismo, desculpem, voltar, o presidencialismo de coalizão, o chefe do Poder Executivo, que é o presidente da República, ele reúne nas suas mãos a chefia de Estado, a chefia do Estado e a chefia do governo, né? Ou a chefia de Estado e a chefia de governo. Então, ele tem um poder muito amplo. Isso eu tiro, por exemplo, dou um exemplo meu. Em certo momento, apenas um parêntese, em certo momento eu me lembro disso muito bem, era uma manhã no Palácio do Planalto, preparando uma viagem minha ao exterior, que eu embarcaria logo mais à noite, e eu estava num telefone tratando com o ministro do Trabalho sobre a greve dos eletricitários e sobre a proposta que nós teríamos a fazer ao sindicato dos eletricitários para que a greve terminasse, e discutindo os termos dessa proposta com o ministro do Trabalho, e na outra linha, com o embaixador Jório Dauster, que era o negociador da nossa dívida externa, que nós estávamos em moratória, estávamos renegociando a nossa dívida externa, tratando com ele do oferecimento que o comitê orientador de todos os credores internacionais estavam oferecendo como contrapartida a uma oferta que nós havíamos feito para o pagamento dos juros atrasados da dívida, e que eram 3,5 de dólar ou 3,5%, uma coisa, números assim. Então, veja, eu estava preparando para uma viagem ao exterior, onde eu tinha compromissos de levar adiante, né, os nossos projetos com a abertura comercial que nós fazíamos para abrir mercados para o Brasil, ao mesmo tempo que nos oferecíamos para receber produtos importados, tratando dessa questão da viagem, tratando da greve dos eletricitários. Então, um ponto é o chefe de Estado, dos outros 2 pontos, a atribuição do chefe de governo, tratando da greve dos eletricitários e tratando da questão da renegociação da dívida externa brasileira. Então, é muita coisa que se reúne no gabinete presidencial para que ele possa tomar decisões rápidas, eficientes, né, e de uma maneira correta, adequada, né? O parlamentarismo, o que é que acontece? Se divide, como todos nós sabemos, o poder do presidente, ele passa a ser chefe de Estado, ele representa, é ele quem pode, por exemplo, fugir dos ovos, declarar guerra, só o presidente pode declarar guerra a outro país, de poder assinar contratos internacionais, acordos internacionais, só o presidente pode fazer isso,
comandar as Forças Armadas, só o presidente pode fazer isso, não é? Então, são certas atribuições típicas de Estado, não é? Que a diplomacia é feita pelo chefe de Estado. E o chefe de governo é o dono da casa, vamos dizer, é quem toma conta da casa, quem toma conta da arrumação da casa, saber se está tudo correndo bem, se as áreas estão todas estão bem adaptadas, se tudo está funcionando corretamente. É a máquina do dia a dia do governo. Então, esse é quem governa, e é chamado primeiro-ministro. Não é? Em alguns países é chamado presidente do Conselho de Ministros, em outro é primeiro-ministro, em outros países é o chanceler. Na Alemanha chama-se chanceler, há essa figura que representa o primeiro-ministro em termos gerais. Vamos tomar esse primeiro-ministro como a redução de todas essas funções exercidas pelos chefes de governo. Então, cabe ao primeiro-ministro governar. Então, o que acontece? Para esse ministro governar, o primeiro-ministro governar, ele tem que formar uma maioria. Então, se elege, vem uma eleição, elegem-se os deputados, vamos supor que seja um sistema também unicameral, para facilitar o raciocínio. Reúne-se os deputados eleitos para a Assembleia Nacional daquele país e se tiver algum partido, dentre os que disputaram, que tenha a maioria daquela Assembleia, dos eleitos para aquela Assembleia, a esse partido caberá formar o governo. Se ele não consegue a maioria, um partido desses que tem obtido uma boa votação, ele procura atrair outros partidos para formar esse grupo majoritário que vai governar. E, naturalmente, para fazer isso, eles entram em entendimento para ocupar os espaços. Muito bem, você teve aí, foi o partido mais votado, mas não obteve a maioria, você quer o apoio do nosso partido para obter a maioria, o que é que você sugere para que nós possamos ajudar o governo a cumprir com o seu programa, um programa de governo que esse que teve a maioria apresenta? Ele diz, olha, eu ofereço a você esse ministério porque eu sei que vocês têm, vamos dizer, o Partido Verde, eu sei que vocês têm muito interesse nessa área, o Ministério do Meio Ambiente eu ofereceria a vocês, o Ministério, se fosse outro caso, da Agricultura para um outro grupo, se tivesse maior preocupação com o setor agrícola. E assim é formada essa maioria que começa a governar. Começa a governar para cumprir um programa de governo previamente estabelecido. Quando se forma essa maioria, se escolhe uma pessoa, que se torna o primeiro-ministro, a quem caberá executar esse programa que todos entenderam ser o programa do governo. No momento em que esse primeiro-ministro, ou essa maioria, ela não estiver cumprindo com aquele programa, vem o chamado voto de desconfiança. Os outros deputados fazem um voto de desconfiança, que significa o prenúncio para que aquele governo caia. Mas, enquanto isso, o país está funcionando. Na Itália, nós tivemos aí períodos em que, num ano, houve mais de 8 primeiros ministros, num ano só. Veja o rodízio enorme que se fez, né? E o país continua a funcionar. Por quê? Porque tem uma burocracia sólida, porque tinha o presidente da República, que estava lá representando o Estado italiano, não é? Estou citando a Itália porque é um exemplo muito marcante. Mas o governo continuava a funcionar, porque esse é outro detalhe do parlamentarismo. Ele propicia a criação de uma burocracia competente, selecionada, qualificada. Toda ela ingressa mediante concurso público. O presidencialismo, por exemplo, nós temos aqui no Brasil mais de 30 mil cargos comissionados. Então, isso no âmbito federal, do governo federal. 30 mil cargos comissionados distribuídos pelos diversos ministérios. Então, o que acontece? Quando sai um governo, ou quando sai um ministro, esses cargos comissionados são todos destituídos e entram novas pessoas. Então, não pode haver, nesse sistema, continuidade nos programas de governo, porque, como nós sabemos, quem toca os programas de governo
são os segundos e terceiros escalões, segundo e terceiro escalões, são eles que tocam. Então, esse pessoal, no regime parlamentarista, essa burocracia, ela é formada mediante concurso público e extremamente difícil, extremamente exigente esse concurso para que passem somente os mais qualificados. Então, de modo que eu vejo no parlamentarismo a melhor alternativa. Eu sempre digo que o presidencialismo que nós estamos vivenciando é a carroça do sistema político brasileiro. E um sistema moderno, atual, contemporâneo do seu tempo é o parlamentarismo. E por isso eu defendo o parlamentarismo. Perfeito, presidente. Explicação melhor que essa aí vai ser difícil. Há pouco tempo eu conversava com os alunos e às vezes eles têm uma dificuldade em entender, por exemplo, a diferença entre uma política de Estado e uma política de governo. A política de Estado é o que efetivamente existe na nossa Constituição Federal, mas que muitas vezes você não consegue ver ela materializada pela política de governo, porque há uma instabilidade normal. Eu tive aula com um professor português que dizia exatamente isso. Sai o resultado da eleição no Brasil e você não faz a menor ideia do que vai acontecer. No parlamentarismo é completamente diferente, a depender de quem foi eleito. Exatamente. Presidente, nos controle em relação à quantidade de perguntas e em relação ao seu horário. Vou passar Tá ok. Vou passar uma pergunta para o nosso aluno, Alexandre. Alexandre, pode abrir aí e fazer a primeira pergunta. Obrigado pela resposta. Inicialmente, uma boa tarde a todos, ao presidente Fernando Collor, os professores Tiago Bonfim, Bruno Leitão, Rodrigo, nosso coordenador Afrânio, vice-reitor Douglas Aprato. Queria agradecer ao senhor presidente por nos permitir desfrutar desse momento, dizer que é uma grande satisfação para nós, enquanto alunos, desse momento de formação, ter esse momento aqui com o senhor. E eu peço vênia para poder fazer a leitura da minha pergunta. Pois não. Retomando um pouco a discussão a respeito do controle preventivo de constitucionalidade, no exercício do veto político, que é aquele que se dá em razão da contrariedade do interesse público, naturalmente, o chefe do Poder Executivo goza de uma grande discricionariedade. Diante dessa premissa, o senhor consegue vislumbrar algum tipo de limitação a que está sujeito o presidente da República no exercício dessa faculdade? Não vejo no atual sistema como nós fazemos isso, porque esse é um poder dado pela Constituição ao presidente da República, é um direito constitucional dele. E esse direito, realmente você utilizou a palavra apropriada, parece uma palavra dura, mas é a verdadeira, e a que realmente se coaduna com a situação de fato, que é a discricionariedade. O presidente da República tem o poder discricionário de chegar e apor o veto ou sancionar a lei que ele julgar, do modo que ele julgar conveniente. Como é seu poder também discricionário, poder nomear e demitir os seus ministros, por exemplo, não é? Então, são poderes discricionários de que dispõe, num sistema presidencialista, o presidente da República, como chefe de governo e chefe de Estado, de fazê-lo e nós temos que cumprir. Como também é poder discricionário do Congresso Nacional poder acatar ou rejeitar o veto. É um poder discricionário. O presidente ele pode ter vetado tal artigo, essa lei com esse veto segue para o Congresso Nacional, e o Congresso Nacional, então, tem o poder discricionário de chegar e derrubar o veto, dizer, não, presidente, você vetou, mas nós vamos repor o artigo na forma original que foi aprovado por aqui. Então, e o presidente tem que aceitar. Então, é o sistema de freios e contrafreios, né? De freios é o check and balances, né? Como a gente chama. Então, é isso que faz parte do processo democrático que está acima, né? Pairando sobre qualquer que seja o sistema de governo vigente. Perfeito, presidente. Muito obrigado. Bom, indago se mais alguns dos nossos colegas têm algum questionamento. É interessante o professor Tiago, porque se a gente conversa com o presidente, é uma cachoeira de informações, né?
É verdade. É verdade, professor Frânio. Enciclopédia viva, né? Enciclopédia viva, o presidente Fernando Collor. E ele usou uma expressão aí que me lembrou essa mesma expressão que ele utilizou quando era o chefe do Poder Executivo e que impulsionou a indústria automobilística do Brasil, quando ele disse que os nossos carros eram as carroças. E naquele tempo, um carro 1.0, como nós hoje conseguimos atingir, com ar-condicionado, direção hidráulica, enfim, uma evolução significativa na produção de veículos no nosso país. Então, ele usou essa expressão que ele usou agora e que me fez recordar, falando que os nossos veículos eram as carroças. Isso fez com que a indústria se mobilizasse e procurasse, então, evoluir para oferecer à população um carro digno do povo brasileiro. O carro 1.0 com ar-condicionado, direção hidráulica, enfim, outros requisitos que só os carros de luxo naquela época tinham. E ele continua usando essa expressão aí de carroça, né? Isso fez me lembrar. O senhor utilizou essa expressão que repercutiu largamente em todo o país, em toda a sociedade. Né? Os nossos carros eram as carroças, e na verdade eram, porque a gente não tinha, só quem tinha condições de comprar um carro de luxo podia desfrutar daqueles confortos que a tecnologia naquela época possibilitava. Mas eu queria só fazer esse registro do presidente e parabenizá-lo pelo excelente palestra. E é uma cachoeira de informações, como eu disse anteriormente. Né? A gente não se cansa de ouvir e cada vez mais são assuntos novos, são vivências novas e traz para melhorar o conhecimento, o cabedal de conhecimento dos nossos alunos, que estão, nossos acadêmicos que estão ingressando na vida pública. Muito obrigado. Professor Frânio, sempre um prazer, professor Frânio. A participação do senhor sempre enriquecedora. Presidente, nós temos uma pergunta da nossa aluna Beatriz. Beatriz, fica à vontade, pode abrir aí o microfone. Boa noite, está todo mundo escutando? Sim. Todo mundo escutando. Gostaria de agradecer também, né, a presença ilustre e a possibilidade de aprender muito nesse debate de hoje. Está sendo muito enriquecedor. E a minha pergunta é, na sua função como senador atualmente, houve uma abstrativização, uma mutação do inciso 10 do artigo 52 da Constituição, que trata sobre o controle difuso. E aí, anteriormente, antes dessa mutação, todas as vezes que fosse decidir em sede de controle difuso a inconstitucionalidade, ela seria inter partes. E aí caberia ao Senado transformar esse efeito inter partes pelo efeito erga omnes. Só que agora, com essa mutação que está acontecendo, o STF, quando ele quando ele julga ser realmente constitucional, esse efeito passa a ser erga omnes diretamente. E aí cabe ao Senado unicamente publicar essa decisão que antes, pelo texto da Constituição, seria de votação dos senadores. E aí eu queria, a minha visão sobre isso é que há um esvaziamento da função do Senado, que o Senado passa a ser basicamente um mero jornal do que o STF está decidindo. E aí eu queria saber a sua opinião sobre. Olha, nós temos que entender o seguinte, né? O Supremo Tribunal Federal, ele não decide de per si absolutamente nada. O Supremo, isso não o diminui, ao contrário, o engrandece. O que é que ele decide? Tudo que ele decide é mediante provocação de terceiros, que chegam lá, com exceção dessa última decisão tomada pelo presidente do Supremo, que decidiu abrir lá um inquérito para apurar a questão das agressões que os ministros do Supremo estavam recebendo. Então, isso aí, ele tomou essa decisão de motu próprio porque o poder estava sendo atingido de uma forma brutal. Mas, tire isso, que é um ponto fora da curva, o Supremo Tribunal Federal não toma nenhuma decisão sem, como disse, provocado por agentes externos, que em geral são partidos políticos, são associações de classe, que demandam ao Supremo uma solução, uma posição
sobre, em geral, é o que eles solicitam, a constitucionalidade ou não de determinado artigo da Constituição ou uma interpretação, se não uma interpretação literal, mas que ele diga qual dos dois lados estão certos, se é o texto constitucional como ele foi escrito ou se é a interpretação que vem sendo dada por aquele agente que está demandando ao Supremo uma resposta efetiva. Então, o Supremo sempre decide dessa forma. Isso, o que ele decidiu na questão do erga omnes, não tem nada mais, nada menos do que responder a uma consulta que foi feita a ele. Eu não sei quem foi o autor, exatamente não me recordo quem foi o autor dessa demanda junto ao Supremo. Mas o Supremo, então, tomou a decisão que ele julgou correta, interpretando a Constituição, ele, que é o guardião da Constituição, acima dele não tem ninguém, somente ele mesmo para decidir essas questões e essas decisões todas do Supremo, como decisões da Justiça, são para ser acatadas. Podem ser discutidas, sim, mas discutidas no âmbito da Justiça e das instâncias que a Justiça oferece. No caso da interpretação constitucional, como é privativa do Supremo, somente a ele cabe essa decisão. Então, foi uma decisão tomada em função de agentes políticos que ingressaram no Supremo com essa demanda, com essa interpretação, e que, se isso possa ser entendido como um captio diminúcio para a ação do Senado, depende da interpretação de cada um. Outros se sentem mais confortáveis com o fato do próprio Supremo decidir, porque dá mais garantia constitucional àquela decisão. Isso. Obrigado, presidente. Obrigado, Beatriz. Não vi aqui mais nenhuma pergunta, mas... Professor? Pois não? Posso fazer uma pergunta? Claro, por favor, presidente. Boa noite a todos. Queria agradecer a Ladicom por proporcionar e o Thiago Bonfim proporcionar esse momento com o presidente e o senador Fernando Collor. E, presidente, eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor, voltado à sua primeira fala, sobre a conjuntura atual. Eu queria saber que, se em sua visão, e levando em consideração a conjuntura atual, sobre as instituições democráticas, a sociedade ela vem perdendo confiança nelas, na sua visão? Eu acredito que não. Até agora, recentemente, como é seu nome? Neto Braz. Viu, Neto? Nessas últimas, não sei se você tomou conhecimento, foram feitas pesquisas recentemente, agora, sobre a avaliação que a população tem dos poderes, né? E os poderes que mais cresceram em sua avaliação positiva foi o próprio Congresso, que não o colocou numa posição confortável, porque a aprovação do Congresso estava muito baixa, mas ele recuperou um número significativo de apoiadores, daqueles que apoiam a ação do Congresso, como também do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal sempre teve uma avaliação muito alta por parte da população brasileira, por entender que realmente cabe a ele, é o último refúgio que as garantias dos direitos fundamentais do cidadão têm, não é? Então, eu acredito que essa impressão que passa de que as instituições estão decaindo, de que estão decaindo no conceito da opinião pública, não, porque as pesquisas comprovam que não é assim, e também no imaginário popular de que não, porque o Supremo é o culpado disso, o Congresso é o culpado daquilo. Eu acho que eles estão chegando a uma conclusão de que, quando eles falam o Congresso é o culpado disso ou daquilo, eles estão chegando à conclusão de que o culpado passamos a ser nós mesmos. Porque o Congresso existe em função da nossa participação enquanto eleitores para a escolha daquelas pessoas para nos representarem naquela casa legislativa. Então, é a casa do povo. Todos que estão ali chegaram com voto popular. E todos, portanto, merecem ser ouvidos, porque eles estão falando em nome de uma parcela da população e que merece ser ouvida pelas demais parcelas da população representadas pelos outros deputados e senadores eleitos por outros estados.
Então, eu acho que está havendo agora é uma consciência ao contrário, de que essas manifestações todas que ocorreram de forma muito grosseira, de forma muito abrupta, de forma absolutamente inconstitucional, e isso aí já está deixando de contaminar, de alguma forma, a consciência de algumas pessoas menos avisadas. Eu acho que hoje está havendo um movimento de retorno ao bom senso. E esse retorno ao bom senso com o predicado de que nós devemos, sim, defender a democracia, o processo democrático e as instituições que são as bases que sustentam a democracia, que são as instituições e os poderes, né? O poder executivo, o legislativo e o judiciário. Nesse último ano, nos últimos 12 meses, né? Quase 18 meses, o poder legislativo e o poder judiciário foram muito atacados pelo poder executivo, pelo atual presidente, muito atacados. E isso, naturalmente, contaminou uma parcela de apoiadores mais radicais do presidente da República que pediram, dessa maneira, né, brutal, né, o fechamento do Supremo, o fechamento do Congresso, a volta do AI-5, a volta de um regime militar. Então, como temos uma parcela da população extremamente jovem hoje no Brasil, 40% dos eleitores, é a estimativa que se tem menos de 40 anos de idade, e quem tem menos de 40 anos de idade não sabe o que é viver sob uma ditadura, não sabe o que é viver sob uma perseguição, não sabe o que é viver sem ter liberdade de expressão, sem ter liberdade de colocar a sua opinião, de não poder ter uma vida livre, de as pessoas sempre serem observadas e perseguidas se não confessarem do mesmo credo daqueles que estão no exercício do poder. Então, essa geração de menos de 40 anos de idade, por não ter tido conhecimento, terem sentido na pele o que significa viver sob uma ditadura, é a geração, vamos dizer assim, a faixa de eleitores mais suscetíveis a acreditar naquilo que é preconizado pelos apoiadores do núcleo duro do presidente da República. Mas agora eles estão, aos poucos, chegando à conclusão, pelo menos é isso que as pesquisas apontam, e também pela diminuição do número de pessoas que participam dessas aglomerações, fazendo esses pedidos e essas demandas absolutamente inconstitucionais, estão chegando à conclusão de que eles estavam errados ao engrossar as fileiras daqueles que pedem o fim do regime democrático. E estão voltando agora a dar valor ao que é viver em liberdade. E para viver em liberdade, você tem que viver debaixo de uma democracia, que, sem dúvida nenhuma, dentro dos regimes, é o melhor regime que nós temos para viver sob ele. Presidente, um dos grandes, né, históricos da humanidade, o ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill, dizer, né, que a democracia é o pior dos regimes, com exceção de todos os outros, né? É isso mesmo. Essa é uma frase célebre do Churchill, e tem toda a razão o professor Dr. Tiago Bonfim, é exatamente isso. Com exceção de todos os outros, é o que nós temos, é o que nos sobra. Bom, é verdade. Bom, meus amigos, alguém mais tem dúvida? Eu imagino que já estamos encaminhando aqui para... o professor Bruno Leitão quer fazer mais alguma consideração? Eu tenho, professor. João. João Vitor, nosso presidente da Liga. Pois não. Bom, João. Presidente Collor, mais uma vez um prazer. Eu queria fazer uma pergunta. Na sua concepção, o que é que o chefe do Executivo ele pode fazer para garantir uma harmonização entre os três poderes, principalmente diante da conjuntura atual? O chefe do Poder Executivo, João, ele é fundamental para o equilíbrio entre os poderes. Porque o Poder Executivo, no sistema presidencialista que nós vivemos de coalizão,
ele encerra em suas mãos poderes excepcionais. Então, cabe a ele, não é? Cabe a ele dar o tom do relacionamento que deseja manter com os outros poderes. E o tom que ele deseja manter, que ele deve desejar manter com os outros poderes, é aquele tom ditado pela Constituição, pela harmonia e independência entre os poderes. Viver em harmonia significa, por exemplo, não xingar um poder, não xingar os integrantes do seu poder, não contestar as atribuições que a Constituição dá ao poder, no caso judiciário ou legislativo. Então, ao presidente da República cabe dar esse tom democrático na relação que deve ter com os outros poderes, para viverem, conforme diz a Constituição, de forma independente e harmônica. Quem dá o tom, quem é o maestro da orquestra que dá o tom, no regime presidencialista de coalizão, é o presidente da República. Qualquer coisa que ele faça de agressão a um desses poderes, ele está agredindo aos princípios que norteiam o processo democrático, porque está agredindo uma das instituições e, com isso, cria turbulência na relação institucional, o que gera o que faz com que nós tenhamos em gestação, agora ela não avançando mais, em função dessa trégua que se estabeleceu a partir do próprio presidente da República ter ensarilhado as suas armas verbais de ataques aos outros poderes, e vivendo debaixo dessa trégua, nós esperamos que o Rio volte ao seu leito natural, que as coisas voltem à normalidade e que os preceitos democráticos sejam obedecidos pelo Poder Executivo. Perfeito, presidente. Maravilha. Tiago caiu. Vamos ver se ele vai entrar aqui. Eu queria apenas, se pudesse fazer, professor, em relação ao que disse o professor Afrânio, por favor, no que fala das carroças, né? E eu queria lembrar como isso aconteceu. Isso surgiu numa reunião que eu tive entre a eleição e a posse. Eu fiz uma viagem ao exterior para expor qual seria o meu programa de governo, a abertura comercial, enfim, a questão da renegociação da dívida externa, que eu iria sair da moratória e assim por diante. E quando cheguei em Bonn, fizemos uma das reuniões das quais eu participei, foi uma reunião com os presidentes mundiais das empresas, das indústrias que tinham filiais no Brasil. Então, Volkswagen, Siemens, Zenit, todas essas grandes empresas alemãs que tinham filiais no Brasil, seus presidentes mundiais estavam presentes nessa reunião. E um deles, o presidente da Volkswagen, que naquela época o meu ex-sogro era dono de 20% da Volkswagen no Brasil. E o meu ex-sogro estava lá, junto com o presidente mundial da Volkswagen. E eu acho que talvez por ele se sentir mais em casa, porque estava falando com o ex-sogro do futuro presidente, ou do presidente já eleito, melhor dizendo, ele podia então ter certa liberdade nas perguntas e tal. E começou a fazer, depois da minha explanação, algumas perguntas em tons jocosos, que eu não me agradei muito. E lá pelas tantas, quando ele fez uma dessas perguntas, eu disse: olha, o senhor não duvide do meu programa de governo, porque o que eu estou dizendo aqui, eu estou trazendo aos senhores abertamente, com a presença da imprensa. A imprensa do meu país já conhece esse projeto, esse programa, eu tenho isso e vou fazer. Então, o senhor deve, pelo menos, esperar que eu inicie o meu governo para colocar em dúvida se eu farei isso ou não. E, em segundo lugar, antes do senhor fazer uma outra pergunta a mim, o senhor comece a fabricar no Brasil carros. Comece a fabricar carros. Ele disse: mas nós fabricamos carros. Eu disse: não, senhor. O senhor fabrica carroças. Porque os carros que o senhor diz fabricar lá não podem receber esse nome, são verdadeiras carroças. E aí houve aquela gargalhada toda e esse negócio pegou. Esse negócio da carroça pegou a partir daí, mas resolveu. Porque das carroças nós tínhamos 4 montadoras na época, aqui no Brasil, tínhamos a Fiat, tínhamos a GM, a Ford e a Volkswagen. E 40 modelos de carros. Hoje nós temos quase 60
montadoras e fábricas, não é? E mais de 500 modelos de carros à disposição do consumidor. Então, melhorou alguma coisa. Eu costumo dizer que precisa melhorar um pouco mais, que ainda estamos devendo um pouco mais de qualidade, comparando com os nossos carros de atuais com os carros lá de fora, mas a diferença diminuiu bastante. Bonfim voltou, professor Douglas também voltou. Tiago, assuma aí. Bom, presidente, o papo aqui extremamente agradável, uma conversa muito franca. Na verdade, nós nos propusemos a falar sobre alguns aspectos do processo legislativo, mas tivemos, além disso, uma verdadeira aula sobre democracia, sobre Estado democrático de direito, sobre estabilidade das instituições. E eu queria realmente agradecer, presidente, por ter encontrado espaço, pela gentileza, pelo gesto de encontrar espaço na agenda tão disputada do senhor para nos atender, para passar esse momento aqui agradável, uma tarde histórica para nós, para os nossos alunos. E passo a palavra, então, ao senhor para fazer sua manifestação final e, após o presidente Collor, eu pediria ao nosso presidente da Liga, o João Vitor, em nome dos alunos, que também fizesse seu agradecimento, e, por fim, que o nosso vice-reitor, professor Douglas, encerrasse. Normalmente, nós não temos essa formalidade toda, viu, presidente Collor, aqui nas nossas reuniões, mas é como aquela história, o Força Aérea 1, o Air Force One, é qualquer avião em que o presidente esteja presente. Então, a presença do senhor na nossa reunião já impõe pelo menos esse mínimo de rito, de formalidade. Agradeço aqui mais uma vez os colegas professores da Liga, os alunos, a diretoria da Liga, nosso querido coordenador, professor Afrânio Roberto, que é um entusiasta das ligas, que apoia os professores, parceiro dos professores, sempre preocupado com a qualidade do nosso ensino, e o nosso sempre vice-reitor, professor Douglas, doutor João Sampaio, que sempre apoiam também nossas iniciativas, professor Rodrigo na extensão, que também é um grande incentivador nosso. Então, presidente Collor, suas considerações, depois o nosso João Vitor vai falar em nome dos alunos e o professor Douglas, então, encerrará, infelizmente, esse momento tão caro a todos nós. Muito obrigado, doutor Tiago, pelo convite que me foi formulado. Muito obrigado a Vossa Excelência, que é um exemplo no mundo jurídico de correção, de dedicação, não é? e de amor ao direito, e isso o senhor vem demonstrando ao longo da sua vida, embora jovem, mas com a dedicação de longos e longos anos à defesa do bom direito. Agradecer ao professor Bruno, agradecer ao professor Afrânio, agradecer ao João, que é o presidente da Liga, agradecer, enfim, a todos os professores e muito especialmente ao professor Douglas Aprato Tenório, o meu abraço muito afetuoso, como também um abraço afetuoso eu dedico ao nosso reitor, João Sampaio, muito agradecido a todos pela oportunidade que me concederam de participar de uma tarde tão agradável, discutindo temas tão importantes da conjuntura nacional e do nosso direito constitucional, naquilo que pude ser útil no enfrentamento das questões que me foram colocadas. Fiquei muito feliz por esse dia, por essa tarde, noite, de ter essa participação, e meus cumprimentos a todos os que fazem esse trabalho, o professor Rodrigo, que coordena essas ligas, 75 ligas, eu fiquei impressionado com o número, dentro de uma mesma instituição, é algo impressionante, e isso demonstra a vitalidade da democracia interna do próprio SESMAC, e isso nos deixa todos muito felizes, porque é uma geração que vai sair daí extremamente bem preparada e bem construída na sua cidadania e no seu dever de exercer a profissão que todos aqueles que estudam desejam e vão conseguir sucesso no exercício dessas profissões. Muito obrigado a todos e muito boa noite. Obrigado, presidente. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença e aceitado o convite o senador e ex-presidente Fernando Collor, que nos deu a honra de estar com a gente nessa tarde de hoje.
Foi um debate muito enriquecedor para a nossa liga, para os nossos membros, muito construtivo. Quero agradecer também a presença do nosso vice-reitor, doutor Douglas Prato, e dizer que esse agradecimento também é extensivo ao doutor João Sampaio. Eu sei que sempre nós podemos contar lá com a nossa reitoria, ao professor Afrânio Roberto, nosso coordenador do curso de Direito, nos dá a honra também de estar aqui presente, professor Rodrigo Guimarães, e também aos nossos professores Tiago Bonfim e Bruno Leitão, que nos ajudaram a organizar todo esse evento, né? Sem eles, nada disso seria possível. E também a adesão de todos os nossos membros. Hoje, senador, nós estivemos aqui, somente faltaram 2. Então, a adesão foi muito, muito boa, e quero mesmo agradecer em nome de toda a Liga por esse debate que foi muito construtivo e que nos deu a honra de ter o nosso senhor hoje aqui como estrela principal, né? Posso até dizer, como o professor Tiago Bonfim disse, que até o momento foi o evento que mais teve formalidade, por estar diante de uma autoridade como o senhor, um ex-presidente da República. Nos deixa extremamente honrado. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado. Com muita tristeza, eu vou encerrar aí, em nome do nosso reitor João Sampaio, e dizer que sinto um enorme orgulho neste momento de ter participado e presenteado a vitalidade dessa liga acadêmica, do trabalho do Tiago, do Bruno Leitão, do professor Afrânio Roberto, né, a nossa Faculdade de Direito, que tem dado nomes relevantes, né, no Tribunal de Justiça, na Justiça Federal, Procuradoria, os nossos alunos sempre se sobressaem. E a segunda-feira nós ficamos muito felizes em tivemos a notícia de ter sido aprovado 12 projetos de pesquisa do SESMAC. Mas eu diria que hoje eu me sinto ainda trabalho nos nossos pesquisadores, né? Agência de fomento à pesquisa. Nós estamos com o trabalho do nosso doutor Marcos Mota trabalhando, apresentando trabalho de pesquisa da saúde, né, em organismos internacionais. Neste momento de pandemia, a gente não tem parado. Mas eu diria que esse é um momento muito singular, né? E esse é um momento de muito orgulho para o SESMAC, para todos nós que fazemos a instituição. Obrigado, Tiago, obrigado, Bruno, obrigado, João Gameleira, Isabela, esses meninos lindos, Alicia, Natália, Lara, né, Giovana, todos vocês, né? Obrigado, Afrânio, obrigado, meu querido Rodrigo, que faz um belíssimo trabalho de extensão, nossa parte cultural funciona a todo vapor. Mas eu diria que esse momento é ainda muito mais alegre, porque ele tem os nossos alunos engajados. Eu vi aí, nós temos a nossa liga em plena pujança, e eu finalizo com as palavras, eu finalizo com uma poesia, um tópico de uma poesia do nosso saudoso Ledo Ivo, amigo do Fernando, amigo da família, e nosso amigo querido particular, que já se foi, infelizmente, quando ele dizia que queria encerrar uma solenidade. Ele tinha uma poesia linda que finalizava assim: todas as palavras já foram ditas. É o título da poesia do nosso querido Ledo, né? Então, todas as palavras já foram ditas pelo Tiago, pelo Bruno, pelo Gameleira, pelos nossos alunos que participaram ativamente, pelo professor Afrânio, mas principalmente por esta figura ímpar da política brasileira, né, que orgulha o nosso Estado, que é o nosso ex-presidente, eterno presidente Fernando Collor, e senador da República por nosso Estado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos. Boa noite, presidente, professor Douglas, professor Afrânio. Muito boa noite a todos. Boa noite a todos, pessoal, também. Boa noite, obrigado. Até mais. Um abraço.